Um salve a todos do canal Histórias de Entidade. Pessoal, neste conteúdo venho trazer para vocês a história de um grande Exu das Sete Encruzilhadas. Sim, Exu das Sete Encruzilhadas, um Exu muito conhecido, muito respeitado por umbandistas, quimbandeiros e candomblecistas. Venho trazer um pouquinho sobre a sua história de vida, como ele viveu, como foi o seu desencarne, enfim. Peço a vocês que acompanhem esse vídeo até o final e não se esqueçam, é claro, de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. E caso você tenha sugestões para novos vídeos, para as novas histórias, basta deixar nos comentários deste ou de qualquer outro vídeo aqui postado. Lembrando, você precisa ser inscrito aqui no canal, tá bom? Então, é claro, sem delongas, vamos trazer aqui a história do Exu das Sete Encruzilhadas. Pois bem, pessoal, de início devemos ressaltar para vocês que essa história ela se passa por volta de 1650. E aqui, vamos trazer o nosso membro principal da história, que se chamava Paulo, necessariamente Paulo Fonseca, que era o seu nome de batismo. Paulo e Fonseca, que era ali o sobrenome da família. A sua família morava no estado do Rio de Janeiro, próximo ao bairro de São Cristóvão. Sua família era uma família de comerciantes e, é claro, possuíam grandes bens e eram uma família de um porte financeiro até aceitável para a época. Então, nosso querido Paulo Fonseca, os seus Sete Encruzilhadas, tinha uma vida até muito estável. A sua infância foi comum. Na verdade, perante a muitos ali, ele teve uma infância até mesmo muito boa. Infelizmente, o seu pai acaba falecendo precocemente. E Paulo, ainda jovem, assumiu responsabilidades muito cedo. E não era de se esperar. Paulo, ainda jovem, conseguiu acumular grandes posses, pois era muito direto, educado, respeitoso e muito responsável com o seu trabalho. Com seus 20 anos, como eu disse, possuía muitas riquezas, inclusive um grande mercado na época no bairro de São Cristóvão. Neste período, Paulo Fonseca ele resolve se afastar um pouco da multidão, indo morar em um vilarejo chamado Vilarejo do Galo, bem próximo também a São Cristóvão, porém um pouco mais afastado. Ao contrário da família de Paulo, que era uma família gananciosa, Paulo era uma pessoa um pouco mais humilde e não via ou não encontrava no dinheiro a felicidade. Então, ao se mudar para esse vilarejo, Paulo conhece uma pessoa chamada Henrique. Sim, um velho homem espírita, que ensinou a Paulo o outro lado da vida. Mostrou para Paulo que a vida não era simplesmente aquilo que ele estava presenciando naquele momento. Era muito além. E foi até mesmo neste período que Paulo conseguiu descobrir que já teve diversas outras vidas aqui na Terra. E, além disso, descobriu também que o seu espírito já era um espírito um pouco mais velho. E sabia que a sua missão aqui na Terra já estava prestes a se encerrar. Pois, como eu disse, o seu espírito era velho. Pois bem, na sua vida, Paulo não teve um amor, pois, querendo ou não, se dedicava aos estudos e ao comprometimento com o trabalho. Além disso, Paulo era um grande homem que buscava sempre auxiliar aqueles que precisavam da sua ajuda. Inclusive, há alguns relatos que Paulo Fonseca abriu várias creches para poder ajudar crianças que não tinham ali uma família. Pois bem, com o tempo,
se passando quando Paulo completa os seus 26 anos de idade. Ainda jovem, ao ir visitar a sua mãe na cidade, pois ainda sua mãe permanecia viva, ao voltar embora para sua casa, Paulo acaba sendo surpreendido por alguns assaltantes, deixando bem claro que naquele período, naquela época, a violência era muito grande naquela região. Porém, Paulo, por mais que fosse um homem de grandes posses e com grandes riquezas, era um homem humilde e caminhava e andava com essa mesma humildade. Então, ao contrário de muitas pessoas que, ao caminharem, ao passearem, portavam joias, roupas finas, grandes riquezas, Paulo não. Paulo andava bem simples, com roupas simples. Pois bem, quando Paulo foi surpreendido por esses assaltantes, infelizmente não tinha ali, vamos dizer assim, posses junto com ele para que pudesse passar para os assaltantes. Infelizmente, os assaltantes ficaram bravos, por Paulo não ter nada. Infelizmente, ele acabou sendo espancado. As suas pernas foram quebradas e, como tudo isso não bastasse, atearam fogo em Paulo. Sim, a gente pode dizer aqui que a sua morte foi muito violenta e pelo simples fato de caminhar ou andar de forma humilde. Pois bem, quando isso ocorre, Paulo chega ao plano espiritual. Por mais que o seu espírito era um espírito com grande bagagem espiritual, um espírito velho, ele ficou perdido, confuso. Na verdade, ficou muito enfurecido, pois não compreendia o porquê desta morte tão violenta. Infelizmente, acabou indo parar no umbral, devido a esse ódio que estava corroendo a sua alma. Mas é claro, a própria espiritualidade sabia que Paulo tinha outro caminho. Então, Paulo acabou sendo resgatado por um espírito, no qual se apresentou como Ricardo. Sim, um espírito chamado Ricardo acolhe o espírito de Paulo Fonseca. E para quem não sabe, este espírito chamado Ricardo, muitos aí vão conhecer. É um espírito que se apresenta hoje em dia com o nome de Malandrinho das Almas, ou Exu Malandrinho das Almas. Ou seja, nosso querido Exu Sete Encruzilhadas foi resgatado pelo Exu Malandrinho das Almas. Quando foi resgatado, o próprio Exu Malandrinho percebeu que Paulo Fonseca, ou o espírito de Paulo, era um espírito evoluído e tinha muito sim para poder ensinar e aprender junto à espiritualidade. Neste período, o espírito de Paulo Fonseca foi considerado o mensageiro dos Exus aqui na Terra, devido ao seu aprendizado de outras vidas. Então, a função de Sete Encruzilhadas era trazer mensagem dos espíritos, tanto aqui para a Terra, como também para o plano espiritual. Então, Paulo Fonseca, ele era um espírito intermediador. Porém, é claro, neste período, Paulo Fonseca ainda não era um Exu e não se manifestava em incorporações aqui na Terra. A sua função era simplesmente trabalhar como um intermediador, devido, é claro, ao seu aprendizado, à sua sabedoria e, é claro, a esta bagagem espiritual no qual ele trazia. Pois bem, mas foi em 1908 que a vida deste espírito, vamos dar esse exemplo, acaba mudando. Em 1908, Paulo Fonseca, o espírito de Paulo, foi convidado por Exu Marabô. Sim, pelo Exu Marabô, ao voltar aqui no plano físico como entidade. Sim,
a se manifestar pela primeira vez aqui na Terra, como uma entidade para promover o bem. Sim, e transmitir a sua mensagem para todos aqueles que necessitassem. Quando Paulo Fonseca se apresenta em 1908, para que ele fosse mais aceito perante a sociedade, ou para que todos pudessem escutar a sua mensagem, ele se apresenta pela primeira vez como um índio, com o codinome de Caboclo das Sete Encruzilhadas. Sim, no caso, um espírito ou um invólucro, que no qual teria sido a sua primeira reencarnação aqui na Terra. O que a gente pode resumir para vocês é que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, no caso, também seria o Exu das Sete Encruzilhadas, porém em vidas diferentes. Compreenderam? Então, ele se manifesta aqui na Terra como Caboclo das Sete Encruzilhadas. Porém, conforme o tempo se passa, o seu próprio espírito se desdobra a um outro caminho, a Exu Sete Encruzilhadas. Consequentemente, trazendo a mensagem do plano espiritual e continuando com o seu trabalho, intermediando o contato carnal com o contato espiritual. Exu das Sete Encruzilhadas é reconhecido por ser um mensageiro, aquele que leva a mensagem do plano físico ao plano espiritual, conhecido também por ser o dono dos caminhos. Muito interessante, né? Ao se manifestar, quando esse Exu se manifesta dentro dos terreiros, ele se expressa muito bem e carrega consigo um semblante um pouco mais sério, como se fosse um pai. Além de ser muito acolhedor, é um Exu que busca sempre educar e ensinar aqueles que precisam. Inclusive, abraça todos os médios como se fossem membros da família. Um Exu com uma bagagem enorme, consequentemente, traz ensinamentos maravilhosos. A sua conversa é direta e a sua comunicação é suave. Como dito, é um Exu que se expressa muito bem. Exu das Sete Encruzilhadas prefere trabalhar com público pequeno, pois acredita que um público muito grande, a sua mensagem pode ser distorcida. Então ele prefere trabalhar com um público menor. Além disso, trazendo a sua bagagem espiritual, Exu das Sete Encruzilhadas tem um forte conhecimento sobre a magia, de ervas, da natureza, de modo geral. Vamos dizer que seria aquele Exu completo. Exu das Sete Encruzilhadas, Senhor do Caminho, aquele que com o seu poder tem o conhecimento e a sabedoria para agir em qualquer área. Interessante isso, né? As suas cores é o vermelho e preto. Em algumas ocasiões também podem se utilizar o branco e o dourado. Inclusive essas cores também estão associadas às velas, caso necessite fazer algum tipo de firmeza. Inclusive, as suas firmezas são firmezas ou oferendas feitas de formas simples. Inclusive, é muito comum oferecer empadês ou oferendas ervas e elementos naturais, como pimenta, cebola, folhas de louro ou outros materiais. Odeia materiais que possam poluir a natureza, plástico ou outros materiais. Então, as suas oferendas acabam tendo um aspecto mais simples e até mesmo mais humilde, mas carregando um grande poder. O seu campo de atuação podemos dizer que é em todas as áreas, mas é muito comum vermos oferendas a esta entidade sendo colocadas em encruzilhadas de terra ou encruzilhadas mais afastadas ali da movimentação ou da civilização, por assim dizer. Quando ele se manifesta, como eu disse,
se apresenta como um Exu sério. Em algumas ocasiões, pode se apresentar como um Exu mais espontâneo, mais alegre. Neste momento, ele incorpora de uma forma mais dançante, mais contagiante. Mas quando vai realizar os seus trabalhos ou passar as suas mensagens, ele sempre conversa de forma séria, clara e bem direta. Vamos falar aqui dos materiais de utilização quando ele se manifesta. Exu das Sete Encruzilhadas também faz o uso de destilado ou de bebida. Em sua maioria, as suas bebidas são bebidas mais fortes, como o uísque ou o conhaque. Em algumas ocasiões, também é oferecido a esta entidade a cerveja escura ou a cerveja preta. As cores de vela, já foi dito, também a utilização de bengalas, capas, chapéus ou até mesmo cartolas podem ser vistas sendo utilizados sim por esta entidade. Em algumas ocasiões, ao se manifestar em alguns terreiros, prefere ficar sentado. Em outras manifestações, prefere ficar em pé. Um Exu muito respeitoso, educado e que sabe conversar e dialogar muito bem com qualquer pessoa. Além disso, é claro, faz-se a utilização do charuto. Devemos ressaltar aqui que todos os materiais que este Exu utiliza, mesmo sendo uma entidade muito humilde, em sua maioria, são de boa qualidade, tá bom? Mas é isso, pessoal, um pouquinho aí da história do nosso querido e saudoso Exu das Sete Encruzilhadas. Eu espero que vocês tenham gostado. E é claro, se a gente trouxe a história do Exu Sete Encruzilhadas, é porque em breve estaremos trazendo aqui também os médios que carregam este Exu. Como são esses médios? Quais as características desses médios? Então, se você deseja descobrir se trabalha ou não com esta entidade, acompanhe aqui o nosso canal, tá bom? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E Laroyê, Exu Sete Encruzilhadas.